Depois de atritos, farpas e alguns ataques de lado a lado, o presidente Lula e o governador de Minas, Romeu Zema, sentaram-se mais uma vez à mesa para discutir o assunto de maior importância para o Estado de Minas Gerais, o regime de recuperação fiscal. Mas pelo tom adotado por eles, não apenas neste último evento, mas no encontro aqui em Minas Gerais, dá para se esperar Lula e Zema com paz e amor em 2024? A gente também vai falar na nossa edição de hoje do podcast sobre Gabriel Azevedo, o presidente da Câmara Municipal, que já tinha acumulado algumas dificuldades partidárias em busca de uma legenda aqui ou acolá, conseguiu entrar para o MDB e vai concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte neste ano de 2024 por um partido tradicional da política brasileira. Esses são os assuntos que a gente aborda a partir de agora, 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Você está no podcast que semanalmente analisa os 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e as interfaces que a política tem em cada um deles. Semanalmente você encontra aqui um trio de comentaristas da Sempre Editora para abordar os assuntos que mexeram com os bastidores da política, com a política partidária, com tudo que acontece no mundo político em geral. Está aqui comigo nesta semana a editora de conteúdo de política, Cíntia Castro. Como vai, Cíntia? Tudo bem? Ei, Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Ótimo tê-la conosco aqui para mais uma semana de conversa. E também diretamente da capital federal, nossa editora-chefe de Brasília, Francine Ferreira. Como vai, Fran? Tudo bem? Oi, Ibrahim, tudo bem? Você? Oi, Cíntia, prazer ter você hoje com a gente também. Que bom, Fran, prazer também. Então, senhoritas, vamos aqui começar a nossa conversa, porque os assuntos são bons, hein, desta semana. Tem muito tititi político, tanto na pauta nacional quanto na pauta local. E vamos aproveitar para começar hoje a nossa conversa com 2 personagens importantíssimos da política nacional, podemos dizer assim. O presidente Lula e o governador Romeu Zema. Nesta semana em que gravamos o podcast, tivemos uma reunião, primeiro com um pedido feito pelo governador Romeu Zema, já lá atrás, quando o presidente Lula esteve aqui em Minas Gerais, dizendo: olha, presidente, eu preciso de resolver algumas questões. Tem BR-381, tem licitações aqui, eu tenho pedidos a respeito de acordo de Mariana, precisa ser feita a repactuação, tem outras demandas apresentadas aqui no estado de rodovias federais que precisam ser mais bem cuidadas e tem regime de recuperação fiscal. Vamos conversar sobre essa história? O presidente Lula falou: beleza, vamos conversar sobre essa história, os ministros estão tocando, Rodrigo Pacheco está tocando, vai chegar o momento. O governador de Minas Gerais reiterou um segundo convite, um segundo pedido, aliás, para que o presidente se reunisse com ele para tratar desse assunto. O pedido foi atendido. O presidente convocou o governador para ir a Brasília e para se reunir com ministros, mas não antes de acontecer uma ida em massa de deputados estaduais que foram conversar com Rodrigo Pacheco, que é visto um pouco nesse momento pelo mundo político como o padrinho da nova ideia sobre o regime de recuperação fiscal. Bom, a conversa, pelo relatado pelo governador Romeu Zema, foi em ótimos termos, foram apresentadas algumas possibilidades e com uma certeza de que, se houver a necessidade de dilação de prazo para que o governo de Minas comece a pagar o que deve à União, tanto o governo de Minas quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estão dispostos a apresentar esse pedido ao Supremo Tribunal Federal. Cíntia, eu vou começar primeiro com você nessa história para saber qual é a sua avaliação sobre a maneira como o tom dessas conversas se deu e a maneira como esses personagens saíram dela. Se a gente fizer um rewind aqui e voltar lá em 2023, em 2022, isso parecia absolutamente impensável. Essas 2 figuras políticas, Lula e Zema, sentados à mesa, discutindo republicanamente algo dessa natureza. Você está confiante que daqui para frente é só paz e amor? Acho que não, né, Guilherme? Acho que é um momento, talvez. O que a gente sente é assim, essa conversa já poderia ter acontecido antes, né? Ontem, vendo as notícias, a sensação que passa é assim, isso é o que se espera de um governador junto com o presidente, que precisam sentar e resolver um problema, é que eles se encontrem e conversem, independentemente de qualquer divergência política ou não. Então, assim, mesmo atrasada, que bom que essa conversa aconteceu. O que a sensação que passa do governador Zema é que ele adota um tema, um tom, né, mais tranquilo,
em relação ao presidente, falando que apesar das divergências, eles estão ali conversando. Ao mesmo tempo, em alguns momentos ao longo de todos esses meses, ele acena para o bolsonarismo, que está ali tentando, né, pegar esse público, mas que já é um público dele. Então você percebe que o governador tem feito isso, assim, ele acena ali para o bolsonarismo, participa do ato junto com o ex-presidente, ao mesmo tempo, agora fala que está conversando com o Lula. Então, assim, é uma sensação que dá que é um momento de trégua porque ele precisa haver, porque o prazo está acabando e esse prazo precisa ser estendido para que eles consigam ter alguma solução. Ô, Fran, então deixa eu te perguntar. A Cíntia menciona aqui uma necessidade do governo de Minas, e ela é bastante evidente, porque havia prazo, o prazo já foi aumentado, o STF já deu uma nova liminar garantindo que isso, com um novo plano a ser discutido, pudesse ter mais um pouquinho de tempo. Aí eu te pergunto, é um Zema que adotou o pragmatismo pela necessidade ou adotou o pragmatismo porque você acha que ele acredita que agora precisa mesmo ter um diálogo com o governo federal em boas bases? Nossa, eu acho que é um pouco de cada, viu, Ibrahim? Concordo muito com o que a Cíntia citou, com o que falou. E um ponto é certo, né? Essa conversa realmente poderia ter acontecido muito antes, seja da postura do presidente Lula ou do Zema em relação a esse problema. O que ficou parecendo, no final das contas, foi que, né, essa reunião foi intermediada por Rodrigo Pacheco, que não estava presente nesse encontro, né? O nome dele também não estava no convite enviado inicialmente para o governador de Minas, sobre o tom. Só que é interessante, acho que foi você, Ibrahim, que citou, justamente teve essa romaria de deputados aqui essa semana, né, para estar ali com o Rodrigo Pacheco atendendo eles também foram no Ministério da Fazenda. Então, o que a gente vê de um lado Rodrigo Pacheco continua mostrando que foi ele quem foi primeiro, né, para buscar essa solução relacionada à dívida de Minas, e o governador agora, obviamente, está precisando e tem se colocado como alguém que quer resolver isso. Isso desde o final do ano passado ele mudou um pouco essa postura, né? E é muito interessante, né? Porque na semana passada, na sexta-feira, o Padilha já tinha descascado o Zema, né? Falando até que o café dele estava esfriando, que ele não tinha sido recebido por Zema no estado e várias outras coisas. Zema também, em oportunidades, critica ele. A gente pode lembrar de outros embates recentes também relativo a Fernando Haddad e Romeu Zema. Alexandre Silveira também, sempre que possível, né? Sempre que tem brecha, critica o governador. Então, digamos assim, que o que está sendo feito é o puramente institucional, porque precisa ser feito. Porque para o presidente Lula não também levantar uma bandeira branca para o governo de Minas não é interessante. Tem aí ano eleitoral, né? E também pensando em 2026, então é importante dar esse sinal para a base, e lembrando para a base de deputados estaduais também do PT, né, e de outros partidos da federação, né, aí o Lula precisa também dar esse aceno. Além disso, para o Romeu Zema é essencial, né, porque fica parecendo agora justamente que ele está correndo atrás do prejuízo. Então, desde que começou essa história com o Pacheco apresentando o plano B lá na Fazenda, lá no ano passado, o governador tem corrido, né? Tem corrido contra o tempo. Então, Gustavo Valadares sempre estava vindo para cá. O ex-secretário também, Gustavo Barbosa, sempre aparecia por aqui. Então, assim, o governador ontem até citou, né, no final da entrevista, falando: eu e o presidente Lula, a gente preza pela democracia e tudo isso, mas o Zema tá fazendo aquele bate e assopra, né, justamente porque é necessário. Agora, que bom se teve uma conversa civilizada, que bom que foi dado algum tipo de resposta efetiva, né, que tá analisando a proposta e tal, mas o que eu ainda aposto, assim, para os próximos dias é que realmente vai se ter ainda essa disputa da paternidade, apadrinhamento, enfim, em relação a essa proposta. Fato é que, do que foi apresentado por Rodrigo Pacheco, a questão de Mariana já não está sendo nem discutida mais, né? Vão sofrer mudanças nessa proposta. Mas agora o grande esforço de Romeu Zema é justamente tentar mostrar que, olha, ele tá correndo agora e ele tá querendo resolver isso. Mas o que vale o que vai valer também lá para frente para perguntar ao governador é por que esperou tanto também para vir buscar a solução, né? Por que esperou o presidente do Senado agir para buscar a solução? Então,
digamos que esse institucional vai ser cumprido, né? Porque é preciso também ter uma certa liturgia, assim, Sim, o Caiado claro. sempre fala disso, né, em relação a Goiás e tudo. Eu acho que é um caminho bom. Lembrando também Caiado e Zema, né, eu tô Opa. pegando outros assuntos, né, Caiado e Zema já quer 2026. Assim gostamos. É que eu começo a falar divertidamente aqui, ficando uma confusão, quero Fran, falar tudo. mas veja, nós estamos falando num podcast que reúne as interfaces e as coisas que acontecem nos três poderes. Tá tudo certo. Tem uma coisa que tá sempre puxando a outra nessa história. Não, exatamente. E assim, então é justamente isso. Então o Zema também, ele precisa pavimentar ali, né? De que ele tá em busca de soluções concretas, que ele sabe conversar com quem precisa. E porque, de novo, é importante também isso, porque ele vai precisar da Fazenda para buscar aí uma nova prorrogação do prazo, né? Então não dá para ficar atacando agora, né? Em relação a isso. É preciso também ter um pouquinho de calma. Agora, o governador, a gente sabe também que ele é uma pessoa um pouco imprevisível. Então, para falar qualquer coisa semana que vem também, mudar tudo, é 2 palitos, né? Eu Como acho diria também. minha avó. Tem isso também, Fran. Eu acho que o governador tem um grau de imprevisibilidade ainda, às vezes não calculado. Eu não sei nem se ele o próprio corpo mais próximo do governador. Acho que às vezes ele toma decisões e é legítimo que ele o faça. Sim, porque, exato. né, espera-se que um governador tenha opiniões depois que eles ouçam seus assessores, converse com seus analistas políticos, Exato. converse com o núcleo duro do governo que está ali ao lado dele, converse com o vice-governador Matheus Simões para dizer, olha só, governador, a ideia é muito boa, o COSUD quer isso aqui, a turma está pensando nisso, mas eu estou aqui olhando com os secretários, não tem grana para isso, ou tem para isso, ou vamos focar nisso. Acho que isso é o trabalho máximo de quem é um gestor e que precisa fazer política. Eu tô, Fran e Cíntia, entre aqueles que está adotando para este episódio e para os anteriores, a palavra pragmatismo virou a regra para todo mundo nesse jogo. Afinal de contas, não dá para separar as necessidades de cada um deles de como o processo todo foi conduzido. Veja, eu acho que essa história dos deputados, tanto da base quanto da oposição, e eu ressalto muito essas duas frentes, porque a insatisfação que existe com a condução política do governo Zema dentro da Assembleia, ela não se dá apenas na relação de oposição. Você pode dizer, não, mas a oposição está fazendo sempre uma picuinha com o governador porque não gosta dele, porque não gosta do projeto político. Não, é só você conversar com qualquer pessoa do União Brasil e você vai saber exatamente que não há um pingo de satisfação neste momento com o governo Zema. Muito antes, pelo contrário. É só você conversar com alguns integrantes do PSD que também já estão assim, mas não era exatamente o que a gente estava esperando, a coisa não está da maneira como a gente pensou. O Avante, na mesma toada, mas olha um pouco assim, de ladinho, dizendo, não estamos nos melhores momentos. Então, existe um problema local da percepção dos deputados de que a solução para este problema não partiria do governador Romeu Zema. Acho que isso ficou muito evidente logo quando o governo decide levar à frente a proposta novamente para a Assembleia Legislativa e que o governo Zema toma um pequeno pito à moda Tadeuzinho, dizendo, olha, tá faltando documento, gente. Tá faltando informação para que os deputados possam decidir. Governo, preciso que vocês entreguem mais coisas pra gente. Com isso aqui não dá para fazer. O resultado prático e o pragmático foi correr para quem podia dar alguma decisão ou agitar o cenário. Foi correr para Rodrigo Pacheco. E repito, correram base, correram oposição ao governador Romeu Zema aqui na Assembleia. Então os deputados adotaram o tom pragmático de entender, no ano de 2024, quem estiver numa proposta de regime de recuperação fiscal, como aquela apresentada pelo governo Michel Temer e até então encampada pelo governo Zema, estaria fadado a ter um problema político gigantesco. Quem defenderia aquela proposta de dizer tem congelamento de salário? Mas o congelamento de salário pode ter uma revisão em 2 ou 3 anos. Amigo, a mensagem já estava dada. Por mais que aquilo efetivamente, e é verdade aquilo dito pelo secretário Gustavo Valadares, você, a depender da economia, poderia fazê-lo, mas pragmaticamente não tinha o que fazer. A narrativa, para usar a palavrinha da moda, já estava dada entre servidores, entre deputados, estaduais, federais e gente que estava olhando para todo aquele cenário. O governo entendeu isso. Então adotaram pragmaticamente uma solução. E o governador se viu também pragmaticamente por isso, sabendo que já não era mais visto como o ator principal desse processo decisório, percebendo que o eixo de decisão já tinha sido deslocado para Rodrigo Pacheco e companhia. Percebeu que se não dialogasse com Rodrigo Pacheco,
aliado do presidente Lula em determinadas pautas, para dizer no geral, na maior parte delas, se não conversasse com Rodrigo Pacheco ou com qualquer outro ator, ficaria a ver navios. Ia enfrentar uma derrota clamorosa dentro da Assembleia Legislativa, porque não encontraria respaldo pelos seus parlamentares. Então adotou um tom pragmático. Precisou passar por um certo constrangimento naquele evento em que o presidente Lula esteve aqui. Sim, sofreu uma saraivada de críticas de tudo quanto é ministro que você podia imaginar, da plateia e de um monte de gente, né, acusado de ser antivacina e um monte de outras coisas. Então, pragmaticamente, o governador percebeu que não havia hipótese e adotou o pragmatismo. Vou me reunir com o presidente Lula, vou me reunir com os ministros que tiver que reunir, vou fazer os pedidos pragmáticos formais, com tudo, documento escrito, dizendo, quero uma reunião, preciso disso aqui. Então, eu acho que esse tom pragmático é o que está dando o tom exatamente pela perda de capacidade e de vislumbre de poder que o governo Zema consegue dar para a sua base e para os deputados. Então tem um problema aí que não vai ser resolvido com simplicidade. O eixo da decisão foi parar no governo federal. Está com bola, meião, calção, apito, trouxe o juiz, tem os dois times, o jogo de camisa está todo com o governo federal. E aí o presidente Lula adota também o mesmo pragmatismo que marcou boa parte dos seus governos, de entender que ele tem um Estado em que é sempre crucial para qualquer pretensão política do presidente ou do seu grupo político, o PT, para agora, para o futuro, para quando for, se houver uma percepção negativa do eleitor mineiro em relação ao presidente Lula, é a história da máxima de, se não vencer em Minas, não tem como ganhar no resto do país. Não tem como ser campeão e ser eleito presidente da República. Ele também entende que precisou estender a mão para alguém que não seria exatamente o melhor dos amigos, ou o melhor dos colegas, ou alguém que ele chamaria para um jantar. Mas certamente, pragmaticamente, ele precisa romper com 2 anos de gestão Zema, que tem uma proximidade com o bolsonarismo, e pelo resultado de Bolsonaro também nas 2 últimas eleições. Vitória em Minas na de 2018, e apesar do resultado em 2022, é uma votação muito expressiva. E acho que quem lucrou muito com esse pragmatismo, porque jogou parado, foi o Rodrigo Pacheco. Jogou parado, sai como o capitão da solução, porque tem a mão estendida para todos os deputados, e a percepção pública que se tem é de que ele está sempre pronto a receber e para ouvir, o que não é dito pelos deputados em relação ao governo Zema, em que há ainda muita fricção, muita rusga, apesar dos elogios públicos que são feitos ao deputado Gustavo Valadares, mas que, pragmaticamente, é ele quem está com o apito, a roupa do juiz, e está dizendo, andamos para cá, começa a partida, para o jogo, continua e não continua. E aí quero dar só uma pitada antes de encerrar a minha participação aqui. Acho que tem um tom absolutamente claro de recado para o governador Romeu Zema, dado pelo presidente nessa história, que foi dizer, governador, institucionalmente, quem participa dessa discussão é o senhor e a presidência da República e o Poder Executivo. Mas não se esqueça que aqui, quando abrir a porta, Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira, que são os meus aliados lá no seu estado, que podem fazer muito barulho nas críticas públicas ao senhor, estão aqui prontinhos para me ajudar. Então que podemos ter paridade de armas institucional, mas politicamente eu acho que o presidente Lula quis dar um recado ao governador Romeu Zema para dizer, eu tenho uma vantagem competitiva na política em relação ao que o senhor consegue nesse momento. E de fato, acho que o governo Zema, se tem um problema enorme para lidar, é exatamente a sua dificuldade de articulação política, é de fazer política em termos que sejam percebidos pelos parlamentares, por gente que vai lá entregar voto para o governo na hora em que precisa ver as coisas aprovadas. E assim, Guilherme, a gente já falou disso aqui outras vezes, mas o fato do governador só agora se reunir com o presidente é muito ruim para ele e não precisava ter demorado tanto, né? Porque o Pacheco e o Tadeu, presidente daqui da Assembleia, eles ganharam um protagonismo ao longo dessa discussão, que se o Zema tivesse se mobilizado para ter uma reunião oficial, para mandar esse ofício aí que ele mandou há poucos dias, né, informou até a imprensa, estamos aqui solicitando uma reunião, se ele tivesse feito isso lá atrás, o desgaste para ele político teria sido menor, porque o mesmo que ele está fazendo agora, ele já poderia ter feito antes, sem deixar outros 2 atores assim da política ganharem tanto espaço assim, né? E fica essa sensação que está fazendo agora o protocolar, o necessário, sendo pragmático, porque falta pouco mais de um mês para o prazo se encerrar novamente. Fran, eu não sei se você vai te concordar comigo e a Cíntia também, eu acho que aí também teve um cálculo
vou repetir a palavra aqui, vai ficar batida na minha boca no dia de hoje. Teve um cálculo que é da pragmática da política do dia a dia, né? Primeiro ano de governo, em geral, ninguém ataca muito, todo mundo espera para ver o que vai acontecer. O próprio governo espera para entender como é que a oposição faz, como é que o outro é. Eu acho que o governo Zema também adotou a mesma prática. Vamos ver o quanto o governo Lula toma porrada, diminui a sua avaliação, vai ser uma percepção ruim. Passou o primeiro ano, né? Recolocadas as peças no jogo, qual é o tamanho político do presidente Lula, qual é o tamanho político do ex-presidente Bolsonaro, qual é o tamanho político de Romeu Zema e dos seus aliados. Quando olhou para tudo isso, aí ele percebeu, bom, acho que agora estou percebendo que não vai dar para simplesmente pisar na goela. Vamos ter que arrumar um jeito de sentar, conversar, bater um papo e entender como isso vai acontecer. Eu estou curioso apenas, e estou entre aqueles que acha que essa parceria vai durar, assim, pelo menos uma boa parte do ano de 2024. Acho que os ecos da eleição municipal e dos acordos que são firmados neste ano, pensando para o futuro, vão deixar, acho que tanto Lula quanto Zema, sempre na linha do institucional. Ou, para usar uma expressão eminentemente bolsonarista, ambos jogarão dentro das 4 linhas na hora de fazer os seus embates políticos. Tá comigo nessa, Fran? Acredito em parte sim, viu, Ibrahim? Porque assim, se a gente for pensar, é porque a gente também tá falando de 2 líderes que eles têm um temperamento muito, digamos que imprevisíveis, né? A gente citou do Zema, mas o Lula também a gente sabe, né? E ali pro Haddad, Padilha subiu o tom também, do nada, também é muito, basta uma provocação. Então eu acho que o tom em relação a isso vai depender muito da postura também do governador. Mas essa questão política de ano eleitoral e tudo mais é um grande fator, e a gente pode pensar também que quem está buscando, quem está correndo atrás do prejuízo justamente é o Romeu Zema, né? Porque, como vocês bem citaram, o Pacheco está ali. Ele, teoricamente, não tinha que ter apresentado uma proposta, ter feito tudo isso seria um papel do governador, mas ele fez. Então, tudo que vier agora, mesmo que a proposta dele seja totalmente descaracterizada, sai como lucro, porque ele sai como uma pessoa que buscou uma solução. Pro Lula também tem uma narrativa aí porque ele podia falar assim, o Zema podia ter resolvido essa questão na época do Bolsonaro, ele não era próximo de Bolsonaro, então por que só agora ele tá querendo resolver isso e por que tá jogando a culpa no governo federal, se antes ele poderia estar resolvendo isso? Então agora é muito mais, não é um desespero, mas depende muito mais dessa velocidade aí do governador, inclusive por um dos motivos que você citou, né, em relação à Assembleia de Minas, porque também os deputados vão querer ficar com o ônus de todo esse problema, né? Então, o que a gente vai ver agora, imagino, para resolver isso e para pelo menos esse prejuízo ser menor, o Zema vai ter que adotar digamos assim, um tom um pouco mais comedido ou evitar, né, também aí ficar falando de improviso, né? E tem que pensar nos ecos para o futuro, né? E acho que essa indefinição, eu carrego e boa parte de quem está analisando política do dia a dia carrega. A gente não consegue saber exatamente o que deseja Romeu Zema para o futuro. Fala-se na disposição, ele já falou em estar disponível para um projeto presidencial em 2026. Outrora era, tem uma possibilidade mais remota, tem gente querendo, o PP quer chamar. Mas assim, eu acho que está tão aberto esse campo que me parece difícil calcular o que vai fazer na semana que vem. Porque os problemas que Minas tem estão muito mais alocados em coisas que são do agora, né? Precisa resolver este problema, porque ele tem impacto em 2026. Como é que o sucessor hipotético de Romeu Zema, né, o governador Matheus Simões, como é que ele, por exemplo, tem para administrar um problema, imaginando uma solução do RRF, é uma questão. Imaginando que esse problema volte para a Assembleia com outra maneira de lidar com o projeto Michel Temer, eu vou chamar assim, é uma outra história. O negócio muda por completo. Então eu acho que é muito difícil a gente imaginar qualquer movimento do governador Romeu Zema que seja movido muito pensando no seu futuro de longo prazo. Porque as necessidades, as dificuldades e todos os problemas que ele tem para resolver são para ontem e que precisam contar exatamente com pessoas que estão no campo oposto a ele. Então, eu estou bastante curioso para ver, e mais do que tudo, é quando a solução for apresentada. É quando aquele projeto que estiver lá apresentado pela Fazenda Nacional,
ou dito na boca de Rodrigo Pacheco, porque eu acho inevitável que ele estará ao lado do presidente da República, do ministro da Fazenda, com o governador, muito possivelmente, talvez, ao lado para falar isso, mas como é que vai ser dali para frente? Que aí tem uma corrida, mas passou pelo Congresso, vai ser um projeto de lei? Vai ter de fazer uma negociação, por exemplo, do indicador aplicado à multa, isso vai ser modificado? O governo vai topar essa história? Tem muitos componentes aí para entrarem à mesa que eu estou muito curioso quando acontecer de dizer, nós jornalistas recebemos aquele envio de release dizendo assim, pessoal, amanhã Rodrigo Pacheco, o governo federal e governador Romeu Zema convidam para a apresentação de informações do projeto sobre o regime de recuperação fiscal para os estados. A partir dali tem uma segunda batalha comunicacional, eminentemente, e política, de quem vai dizer o seguinte, quem resolveu? Ah, mas eu resolvi porque o problema era meu. Ah, mas eu resolvi porque tinha outra coisa. Ah, mas eu é que puxei o boi. Então vai ser muito divertido para quem gosta de política. Eu não sei se vai ser para os atores que vão participar dessa história e talvez vão se degladiar com isso, não. Senhoritas, podemos agora passar aqui para o nosso assunto de Belo Horizonte? Afinal de contas, ele é quentinho. É desta quinta-feira em que gravamos o nosso podcast. Tivemos uma conversa no Café com Política, nosso programa de entrevistas na FM O Tempo, com a minha participação, a participação da Francine e do próprio Gabriel Azevedo, o anúncio da afiliação dele ao MDB. Eu até brinquei, falei, não, agora eu posso chamar de sem partido, agora é com partido. Não, calma, a filiação é só no próximo dia 15. Mas, efetivamente, Gabriel Azevedo, um defensor ferrenho das candidaturas independentes, um crítico bastante feroz dos partidos políticos brasileiros, chegou para um partido político tradicional, o MDB. Cíntia, lhe causou surpresa, lhe causou uma segurança de que era isso mesmo? Você tinha uma expectativa de que pudesse ser um partido diferente? Que impressão você tira primeiro desta ida do vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal, para o MDB para concorrer às eleições a prefeito de Belo Horizonte neste ano? Se você pega assim, que é um partido tradicional, talvez causasse um pouco de surpresa. Mas diante do contexto que o Gabriel está aí há vários meses, falando que ele está conversando com vários partidos, ele colocou o nome na mesa de vários partidos diferentes e o MDB estava entre eles, então fica aquela sensação assim, que seria algum desses mesmo que ele estaria conversando. Então, nesses últimos dias, assim, até descartando algumas possibilidades que ele tinha falado lá atrás, que poderia ser o Republicanos e tudo, não me causou tanta surpresa, porque dentro do que sobrou assim no final que a gente estava pensando, talvez fosse o MDB mesmo. Ô Fran, você tá entre aquelas que teve alguma surpresa por ser o MDB ou é do jogo municipal, que às vezes é muito diferente do nacional, inclusive? Ibrahim, olha, estou processando aqui a pergunta. Não, mas é o seguinte, eu acho que o MDB, ele tem um componente que ajuda, né? Que é aquela... Hoje o PSD tá mais nesse papel, né? Mas o MDB, ele vai se adaptando. Então, nacionalmente, ele pode andar de um jeito, estadualmente de outro, e nos municípios de outro. A gente vê hoje isso muito mais forte com o PSD, porque o PSD hoje é maior que o MDB, né? Em termos de número e tudo. Só que essa é uma característica desde que o MDB mudou de nome, né? Virou MDB e antes dele mudar de nome na realidade. Então, eu acho que atende do ponto de vista, e é interessante a gente analisar que isso também foi fechado no nível nacional, né? Então, o Gabriel fechou aí sua filiação justamente com o Baleia Rossi, né? E ele vai ter aí toda a autonomia em relação ao partido em Belo Horizonte. Então, eu não vou dizer que causou surpresa e tudo, me causaria uma surpresa se ele estivesse indo para um partido que é claramente, assim, muito base do Lula ou claramente muita base do Bolsonaro, porque, querendo ou não, ele ia ter que carregar com ele também a imagem de um desses dois políticos, com quem ele fala que não se identifica. Então, o MDB traz um pouco para ele, essa questão de independência, né? Que aí o MDB caminha, né, conforme as coisas vão andando, vai analisando, a cada passo vai analisando, e ele, justamente por pregar a independência, pregar ser contra partidos e tudo isso, então ele consegue um pouco
ele consegue um pouco ele consegue dar força à narrativa dele de que realmente ele busca aí uma independência. Tanto é que essa independência a gente vê porque ele que vai cuidar do partido na capital mineira, né? Eu acho, Fran, que eu quero olhar mais pro MDB, mas ainda está faltando muita coisa para eu entender o motivo dessa decisão do partido de aceitar Gabriel Azevedo, né? Do ponto de vista de Gabriel, concordo plenamente, ipsis literis, com o que você disse. O MDB carrega o gene partidário de uma legenda que permite a Gabriel Azevedo se distanciar dos polos que ele sempre diz ter abominado, apesar de ter feito parte de um desses polos ao longo de boa parte da sua carreira, quando a polarização maior brasileira era entre PT e PSDB, né? Ele foi gestado dentro do PSDB, dentro do grupo político que se chamava Turma do Chapéu, junto com alguns outros integrantes. Hoje tem até gente que é do grupo político dele, né? Tá, como o assessor na Câmara, por exemplo, que fazem parte desse grupo, que era uma espécie de tentativa de tornar o PSDB um partido tradicionalmente conhecido pelos seus caciques políticos, gente que já tinha mandato como deputado, etc., mas que tinha pouca penetração na juventude. Era um discurso bastante áspero, porque lidava com a política institucional com o PT. Então não tinha muito ali. Você falava em PSDB jovem naquela época, era um negócio esquisito, né? Você olhava, tinha MDB jovem, tinha o PT jovem, mas o PSDB jovem foi uma linguagem e uma maneira nova de se portar e de se apresentar para a política para tentar mudar um pouco a cara, que era uma cara envelhecida aquela época do PSDB. Ou, se não envelhecida, pelo menos de muitos caciques, de gente que mandava e que era distante do povo ou distante da juventude no dia a dia. E acho que o MDB forneceu todas essas credenciais do meio do caminho para Gabriel Azevedo. Só que eu preciso lembrar, o ponto do MDB é que o partido também não está vivendo os seus melhores momentos. O MDB não é mais o partido definidor para, por exemplo, o equilíbrio de forças no Congresso Nacional. O MDB não tem mais bancada forte como teve em outros tempos na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O único vereador que o MDB tem nessa legislatura, o vereador Reinaldo Preto, por exemplo, já foi avisado pela legenda que não fica no partido, porque não tem uma relação partidária tão próxima com o MDB. Essa foi a informação de bastidores que a gente teve, inclusive publicada por nós já aqui no Jornal Tempo há algum tempo, mostrando que o MDB tinha dificuldades para fazer uma organização partidária desta base em Belo Horizonte, para ter gente que olhava para a chapa e dizia: como é que nós vamos fortalecer isso aqui? E aí, nada melhor, em geral, do que para fortalecer uma base de vereadores, do que você ter um candidato a prefeito. Alguém com tempo de TV, alguém que vai entrar na atenção midiática, alguém que vai participar nas redes sociais, alguém que vai entrar nos bairros, nas regionais, que vai fazer um embate com a prefeitura, ter um rosto para que os vereadores, os candidatos a vereador, que fazem o santinho, coloque o santinho junto. Quem vai para a rede social fazer lá o bannerzinho para pôr no Instagram, tem lá o nome do prefeito na coligação. E, em última instância, também usar os recursos do partido, porque isso ajuda muito os vereadores a conseguirem apresentar suas campanhas de uma maneira melhor e ter a possibilidade de fazer bandeirinha, ação social ou coisas que são utilizadas na campanha. O MDB, vale lembrar, eu ouvi isso da boca do presidente estadual do MDB, Newton Cardoso Júnior, antes da sua recondução para o cargo, de que havia um convite claro para Alexandre Calil, se quisesse ocupar um posto no MDB para pensar em planos para a política, que teria um convite sim, porque era um nome muito bem quisto. O próprio Newton Cardoso Júnior, nos microfones da FM O Tempo, se colocou como um possível candidato à prefeitura de Belo Horizonte durante um determinado tempo, ou seja, o partido não tinha claramente uma ideia do que fazer. Eu acho que nesse caso, o Gabriel Azevedo serviu para dar um norte para a legenda. Ela me parecia... É verdade, né? aquelas... Tá comigo nessa história, Fran? Eu acho que a legenda estava um pouco abandonada, assim. Abandonada no sentido de que assim, o MDB não estava indicando para nós, que acompanhamos política, e não sei se para a militância estava fazendo isso, não estava indicando qual era o caminho que gostaria de fazer em Belo Horizonte, de candidatura, de apresentação de chapa. Era um partido que estava minguando, e que ganha com Gabriel Azevedo o vigor, a inteligência, a capacidade de articulação que ele faz de movimentar os assuntos da cidade, puxa um assunto, puxa outro, traz esse, traz aquele, mesmo nos embates, né? Mesmo quando é para brigar, leva uma briga, empurra a briga no colo dos outros, traz briga pro seu próprio colo. Quer dizer, de alguma maneira ele movimenta o cenário político, e acho que para o MDB voltar a ter o tamanho, se é essa a meta do partido, voltar a ter o tamanho, a presença,
e a relevância que teve em outros tempos, me parece que é uma aliança que, no fim das contas, é boa para os dois. Mas dando a minha opinião, claro. Eu fiquei surpreso, tá? Eu não estava no meu radar o MDB de algum tempo, não. Só no último mês, mais ou menos, é que eu percebi, lendo o noticiário, que isso tinha entrado no radar. E me pareceu completamente fora do que eu imaginava. França, queria dizer alguma coisa? É porque é interessante seguir na sua linha de raciocínio, inclusive, porque quando você pensa MDB e Menas, a primeira pessoa, pelo menos, que vem na minha cabeça é uma figura antiga, inclusive, que era o Newton, né? Sim. Então, pai do Newton Cardoso Júnior, né? Então, assim, essas figuras do MDB, elas estavam ligadas muito mais a esses quadros mais antigos, né? Teve Rodrigo Pacheco também. Então, se a gente for pegar nomes de relevância dos últimos tempos, relevância que eu tô dizendo até mesmo do ponto de vista nacional, Sim. que converse com figuras nacionais, assim, a gente não tava vendo isso, né, recentemente. E pro MDB é uma coisa que conta também, é justamente porque esse discurso do Gabriel de independência, tudo isso, a depender de como que vai ser se desenrolar isso dele, o MDB já tem uma desculpa pronta na ponta da língua de que ele era independente, mas sempre criticou o partido. Eu já tô pensando aí já no pós do pós, né? Mas é porque são coisas que se colocam mesmo em jogo na hora de aceitar alguém ou não para filiação. E esse ponto que você citou, justamente de uma pessoa midiática e tudo mais, faz muita diferença pro partido, né? Porque hoje o partido aqui nacionalmente, além do Balê, vai pensar na Simone, né? Tebet. Então, assim, é interessante porque o MDB ele vai voltar, no caso da capital mineira, justamente para ganhar ali a visibilidade que ele tinha antes. Então, assim, antes, estou falando antes mesmo, faz um bom tempo, fazem bons anos aí que o PSD, na minha avaliação, ocupou esse espaço que foi deixado aí para esse esvaziamento do MDB, que inclusive um esvaziamento em função de tanta briga interna, né? Que sempre teve no partido. Então, querendo ou não, isso contribuiu também para que figuras deixassem o partido e para que ele, de certa forma, se descaracterizasse. E é curioso, Fran, porque esse MDB, e acho que é o MDB que tanto eu, quanto a Cíntia, quanto você se recorda da memória, não é mais uma memória tão fresquinha, porque o partido já mudou muito, mas era de ouvir o Roberto Requião brigando lá no Paraná, o Newton Cardoso, o pai, dando umas entrevistas ótimas aqui pra gente, e brigando, desancava Aécio Neves, desancava Fernando Pimentel, desancava o PT, e dizia que o MDB tinha um problema assim, mas aí tinha uma divisão aqui ou acolá, de Itamar Franco, dessas figuras que eram muito grandes politicamente, e que sempre tinham opiniões a serem ouvidas na política, porque tinham peso, tinham um tamanho, eram gigantes. Tinha poder de decisão, né? Tinha poder de decisão. Eles influíam muito na política. O tamanho de Michel Temer, por exemplo, para a política paulista, um negócio inominável, né? Ele tem, na região de Santos, e onde tem um grande eleitorado, ele foi um presidente da Câmara, gente. Ninguém é presidente da Câmara à toa. Isso é uma construção, exceção feita a Severino Cavalcante, talvez, nessa história, né? Porque é um caso à parte. Mas, de maneira geral, ninguém é presidente da Câmara à toa. É preciso ter relevância, ter grupo político, ter estofo, ter história com os parlamentares. Então, é um partido de muita relevância. Eu estou bastante ainda curioso para entender exatamente como é que o MDB chegou a esta decisão. Me parece muito claro por uma ausência de quadros para tocar o projeto local do partido. E me parece que Gabriel Azevedo tem a energia suficiente, tem a disposição suficiente para tocar a sua própria candidatura. A minha dúvida é se, como ele garantiu nos nossos microfones que não terá um novo mandato de vereador, será que Gabriel Azevedo, por exemplo, havendo um convite do partido, toparia ser a cara nova do MDB para reconstruir um projeto do partido? Construir um MDB... Pois eu que estou pensando longe. Agora eu pensei longe também. Fui para esse mesmo lugar. Cíntia, você está querendo falar também. Conte. Eu ia falar assim, pegando carona até um pouco no que a Fran falou da questão da visibilidade e trazendo um pouco mais para cá, eu acho que é interessante para o partido ter um Gabriel Azevedo, porque vai aparecer. E eu penso assim que para a eleição, independentemente do resultado ou não, é interessante ter ele na eleição também, porque dá uma movimentada, assim, né? Ele é uma pessoa midiática, que está aí nas redes sociais, que é polêmico, que se posiciona, que tem uma boa oratória, uma boa comunicação. Então, assim, vai ser interessante, entendeu? Ver Gabriel Azevedo, e para o partido é interessante, porque ele vai estar aparecendo, né, um debate junto com o prefeito. Ele mesmo já sabe que ele tem que ter um tom mais, talvez, moderado um pouco, para ele também não passar, mas eu acho que
essa eleição para a prefeitura vai ficar interessante com uma figura que é polêmica e que vai ter que se segurar ali para não elevar o tom se ele quiser chegar, né, mais para frente. Acho que vai depender muito ainda da composição que nós teremos dos nomes para esta eleição, né? A gente está colocando, neste momento, eu estou colocando pelo menos 5 nomes que estão mais do que colocados. 6, talvez. Eu vou incluir aqui Bruno Engler, Carlos Viana e o prefeito Fuad Noman. Acho que esses 3, a hipótese de que eles não estejam nessa corrida é muito remota. Estou colocando também o nome de Bela Gonçalves pelo PSOL e também o do deputado Rogério Correia pelo PT. Está muito evidente que todos esses nomes vão disputar. E aí eu estou deixando um nome de lambuja. Quer dizer, Duda Salabert pode decidir participar dessa história? Talvez participe. O Republicano com o Carlos Viana estará? Estará. Mas pode ser que algum outro partido ali decida fazer algum outro lançamento de candidatura que a gente não está vendo. Aquela candidatura, às vezes, que é para impulsionar a chapa mesmo, para participar do debate. O Avante já teve candidaturas assim, o PHS e outros momentos também. Você não tinha aquele candidato com chances de vitória, mas ele era importante para levar a visibilidade à chapa. O PSB, por exemplo, né, pode ter Paulo Brandt, talvez seja um desses aí. Então estou deixando pelo menos mais um de lambuja, porque eu acho que pelo menos mais um nome ainda deve concorrer nessa história. Devemos ter, por exemplo, gente da Unidade Popular, da UP. Acontece, aquele partido menorzinho, o pessoal tem lá sua candidatura para se posicionar. Agora eu quero lhes perguntar, a gente vai caminhando para o final também, sobre um outro ponto em relação a Gabriel Azevedo. Esse eu queria apostar dinheiro, se possível. Vocês não querem? Não topa? A gente não topa? Esse podcast não está liberado? Não vale isso? Achei que tinha essa história de aposta. Não legalizou ainda. Não legalizou ainda? Achei que já estava valendo. Só online. Essa história não, né? É que a minha curiosidade maior agora está em saber quem e de onde sairá o vice de Gabriel Azevedo para a candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. Vocês têm algum palpite, Cíntia? Hoje, até mais cedo, eu tive uma conversa rápida com o deputado federal Paulo Biacchio e ele comentou, né, o que o Gabriel até falou na entrevista também, que se reuniu com ele e que eles estão avaliando a possibilidade de ter um vice do PSDB, o Gabriel. Não sei se seria essa ou alguma outra, né, outra questão aí, mas eu acho que essa semana aí vai estar bem esse burburinho de como que vão ser essas alianças aí dos partidos. PSDB, Fran, você vai nessa aposta de ser 1 centavo aí? Eu vou, Bitcoin, vou apostar aí no Republicanos, viu? Eu acredito que pelo andar da carruagem, talvez Viana não vá para lá. Claro, né? Tudo ainda depende, né? Tem muita coisa. Paulo Brandt deixou de ser candidato, né, de uma hora para outra. Então, assim, mas eu acredito que pode-se ter alguma proximidade aí com republicanos, levando em conta a relação que já se tem com o Euclides, a relação que se tem com o Marcos Pereira. Então, acho que pode ser um partido que a gente pode ficar de olho nessa movimentação. Se esse partido vai escolher ter o nome próprio ou vai escolher estar junto do MDB. Aí tem que ver também o que a sigla pretende, né, para as eleições desse ano. Nossa, Francis, eu tava achando que eu ia poder encerrar as coisas assim, aí você me vem com essa história republicana, agora eu já tô pensando Carlos Viana, como é que vai ficar, aí já tá gerando um outro episódio aqui na cabeça, e etc. Ai, meu Deus do céu. O Viana tava muito assim, falando do Republicanos, mas agora deu uma quietada, né? Parece que vai ficar pelo Podemos. O Gabriel Azevedo deixou muito claro que o acordo dele com Republicanos tem a ver com espaço na chapa. É isso. Eu preciso de espaço para alocar alguns aliados meus da Câmara. Ele não usou essas palavras, tá, gente? É o Guilherme Ibrahim quem está usando. Tem aliados de Gabriel Azevedo, do grupo dos 14, que precisam ser alocados. Gente que sustentou e defendeu dos processos de impeachment na Câmara precisa de espaço. E ele vai trabalhar exatamente para que essas pessoas encontrem espaço para serem candidatos minimamente viáveis. E o que eu sei é que, no Republicanos, é essa história. É o que ele disse claramente aqui na entrevista pra gente. Precisa de um espaço na chapa. Mas precisa ser vice. Não. Preciso alocar candidatos a vereador, muito possivelmente. Então, eu não sei se isso mina por completo os planos do Republicanos. Até porque, do lado do Republicanos, o pedido que eu sei de uma pessoa de bastidor de Carlos Viana é para que, na negociação para uma eventual ida dele, pudesse haver o controle da chapa de vereadores. Ele julga que é importante para dar esteio para a sua candidatura, para sustentar
para ter candidato chamando para o nome dele, para participar, para levar no bairro, para conversar com o líder comunitário, para conversar com o presidente da associação comercial do bairro e muito mais. Mas talvez o Republicanos diga, olha, já fiz um compromisso para a chapa, mas te quero como candidato. Né? É possível esse tipo de composição? Certamente é. Eu acho que pode ser uma boa para o PSDB, que também é outra dessas legendas que já teve pujança, nomes, prefeitos de Belo Horizonte e que, ao longo do tempo, está se resumindo a ter Henrique Braga como seu vereador e João Leite, que não tem conseguido se eleger, não conseguiu na última legislatura para deputado estadual, decidiu deixar depois o parlamento, e também está ali especulado por uma candidatura para a prefeitura de Belo Horizonte, mas que por enquanto não está encontrando muita atração. Talvez uma maneira de tornar atrativo novamente o PSDB na capital mineira seja exatamente numa chapa que tem esse movimento, né? Que tem gás, que tem pique, que certamente vai fazer barulho na cidade. E um ponto só interessante, Guilherme, que eu acho, assim, pegando a postura do Gabriel de ontem, né, que lembra um pouco do ano passado, mas assim, ele tenta se mostrar também um político articulador, né? Ele sofreu aí 2 processos de cassação, saiu vitorioso deles. Então, por exemplo, ontem, não sei se vocês viram, mas ele postou uma foto com o Rodrigo Pacheco lá em Brasília, ele foi visitar o Rodrigo Pacheco. Então, assim, ele está se mostrando ali, tentando se mostrar ser um político influente, que está ali com outros políticos juntos com ele, né? Com o próprio Fuad também, ele levantou a gente falou de bandeira da paz aí do Lula e do Zema, uma pausa, vão ter um encontro com o prefeito na semana que vem. Então, assim, nesse momento que essas alianças vão se formando, ele tentando se mostrar também uma pessoa que está aí transitando entre vários políticos, né, que tem peso e tentando ser uma pessoa um pouco mais moderada, porque ele sabe também que ele se excedeu várias vezes e que isso prejudicou, né, até então. O bom na política é que na hora da eleição isso aqui, tudo que a gente está falando vai mudar. Pode ser que surja uma pancadaria daquelas, gente mandando deepfake para lá, deepfake para cá. Agora não pode, inclusive, né? O Tribunal Superior Eleitoral já tem resolução para essas coisas. Mas aí as posturas políticas mudam, as alianças são quebradas, gente decide que não vai fazer campanha para o candidato que o partido quis. É uma loucura. E é o que a gente gosta, inclusive. Ô Fran, então eu vou começar por Vossa Senhoria, para os nossos finalmente, pedindo a sua aposta para a semana que vem. Qual é o assunto que você imagina que vai movimentar o noticiário da política? Vão ser as primeiras decisões, os primeiros passos aí, tanto da Caroline de Tônia na presidência da CCJ na Câmara e do Nicolas Ferreira na presidência da Comissão de Educação da Câmara, de Alberto Fraga na presidência da Comissão de Segurança Pública e de Pastor Eurico na presidência de Previdência Social e Família. Todos esses do PL, e que significaram aí uma derrota para o governo do PT, porque não conseguiu aí que essas comissões que são importantes para o governo tivessem nomes ponderados aí na presidência desses colegiados. Previdência Social e Família é uma das coisas mais maravilhosas dessa que tem comissão. Tanto nome, tem assistência social, tem um monte. Nem eu dou conta de falar tudo, minha memória não aguenta. É a comissão do tudo, né? Você pode colocar qualquer assunto lá que pode ser discutido, realmente. É maravilhoso. Ô, Cíntia, conta pra gente qual é a sua aposta da semana que vem. As duas, nacional? Pode ser uma só, duas só. A Cíntia tá demais, hein, Fran? Tá vindo com 2 armadas pro podcast. Não, vou ficar só com uma mesmo. Impressionante. Até mais uma curiosidade, uma aposta, eu acho que essa questão, né, do mês aí de se mudar de partido, da janela partidária, a gente vê como que isso vai se movimentar, trazendo aqui para Minas, para BH, nos vereadores, e essas alianças que vão ser feitas aí para formação de chapas mesmo, de prefeito, de vice, quem vai para qual partido. Eu acho que essa vai ser uma semana que a gente vai ouvir falar muito disso. Muito agitado. Eu fico com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O governo não tem conseguido levar quórum para a Assembleia, não está conseguindo levar a sua base. Os deputados estão em outras coisas, foram discutir regime de recuperação fiscal em Brasília, não estão dispostos a discutir e já abriu um flanco de muito problema para o governador nessa discussão sobre o Fundo de Erradicação à Miséria e sobre a destinação do ICMS para essas questões. Para além disso, o governador ainda tem que lidar com o problema do ICMS da educação, cuja solução ainda não está pacificada, os prefeitos não estão satisfeitos com o que acontece, e isso também tem impacto em como os deputados acabam indo para a relação com o Poder Executivo. Então eu estou muito curioso para ver como o governo Zema vai lidar com a relação com a Assembleia Legislativa. Como eu falei um pouco mais cedo, se o eixo de poder parou em outra localidade,
por que é que os deputados que estão preocupados muito com a eleição de 2024 nas suas bases e etc., vão se preocupar com a pauta do governo e não com a deles. Eu quero ver o quanto o governo Zema vai ser capaz de colocar a sua pauta em jogo da Assembleia Legislativa e romper com os vetos que estão por lá. Senhoritas, muito obrigado pela participação nesta semana. Ô Fran, a gente volta a se falar semana que vem, né? Tchau, tchau. Até semana que vem, até amanhã no Jornal Uai. É verdade, amanhã de manhã a gente está de volta, é isso? E no podcast na semana que vem. Exatamente. Então, para você que não sabe, você que não é um seguidor da Francine Ferreira nas redes sociais, por causa das coisas que ela faz da prática esportiva, de dicas de jogging e outras coisas... Pois as pessoas acreditam aí. Não é para acreditar, mas que é isso? Brasil inteira já sabe disso. Você pode acompanhar a Francine Ferreira também sempre às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras conosco no Direto de Brasília. Tá sempre na FM O Tempo comigo, com a Thalita Marinho, para analisar o cenário político de Brasília diariamente. Cíntia, nos falamos também... nos corredores, né? A gente se encontra por aqui e vai conversando, botando o papo em dia todos os dias. Muito obrigada. Obrigada por ter participado aí mais uma vez e bom trabalho aí em Brasília e para todos nós aqui. Muito obrigado a você pela sua companhia aqui no 3 sobre os 3. Semana que vem a gente volta, mas faz o seguinte, antes de você ir embora, de desligar tudo aí, se você não se inscreveu ainda, vá lá no nosso canal de O Tempo, se inscreva, youtube.com/O Tempo. Se você está nos ouvindo pelo seu tocador de áudio ou de podcast, também se inscreva para receber sempre uma notificação quando tem o nosso novo episódio. É sempre às sextas-feiras. A gente grava na quinta, sexta-feira está disponível para você, mas a gente quer sempre expandir ainda mais o nosso conteúdo para outros ouvidos, né? E para outros olhares, para quem nos acompanha na live também. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.